Olá, boa tarde a todos os professores que se estão a juntar. Ahm, Se tiverem acesso ao chat, comecem a dizer olá, boa tarde. Eh, Ah, Joana, acho Força, que preciso. Leandra, Não, já está. já está. Ahm, Olá, obrigada por se juntarem. Portanto, nós vamos só aqui esperar 2 ou 3 minutos para alguns colegas se juntarem ao link. Vejo aqui uma professora, a professora Ana Moura, se calhar já esteve num dos nossos webinars, que já está a dizer de que escola é que vem e nós temos a tendência de perguntar aos professores em que escola lecionam. E, portanto, para os professores que temos aqui, nunca esteve. Então, olha, está muito bem alinhada com o que nós normalmente fazemos. Ahm, Nós costumamos perguntar aos professores em que escola estão a lecionar, de onde é que estão a vir, para percebermos um bocadinho de onde vem a nossa audiência. E para começarmos todos a falar um bocadinho. E se tivermos aqui alguém que não seja professor, digam-nos lá também. E como é que chegaram até nós, se conhecem a Hugo. Ah, Pronto, enquanto esperamos aqui mais 1 ou 2 minutos para alguns colegas se juntarem. Temos aqui muitos agrupamentos diferentes: Aroca, Morgado de Mateus, na Vila Real, Agrupamento de Escolas Oscar Lopes em Matosinhos, Gondomar. Conheço a Hugo desde o início, temos aqui uma professora que já nos conhece há muito tempo, professora Cidália, uma professora de Peniche, Açores, Coimbra. Muito bem. Portanto, continuem a introduzir-se aqui no chat à vontade, vamos falando, mas eu vou dar início ao webinar, até porque temos cerca de 1 hora juntos e hoje é o início de 9 webinars em 9 dias e nós já vos vamos mostrar o que é que temos planeado para os próximos dias. Ah, Pronto, temos aqui uma professora a dizer que é nossa fã e isso eu vou ter de dizer alto porque nós apreciamos sempre quando nos dizem que são nossos fãs. Um, eu também sou nossa fã, portanto, professora, estamos aqui num bom grupo. Portanto, bem-vindos ao primeiro webinar da nossa série de webinars da Code Week. Um, Vou fazer aqui uma pequena introdução ao nosso tema, Desenha a tua localidade com inteligência artificial, para ficarem a conhecer e depois vou passar a palavra à Leandra, que é quem esteve a desenvolver aqui as nossas fichas offline que vocês têm estado a receber nos vossos e-mails. Portanto, aqui num tópico de desenvolver o pensamento computacional sem computadores e desenvolver atividades offline, nós pensámos que para a Code Week teríamos estas fichas semanais que têm estado a receber. E, portanto, em termos de dinâmica, todas as fichas têm soluções e são enviadas para os professores, aqui num intuito de pensar na sala inclusiva do futuro e no tema do desenhar a nossa localidade com inteligência artificial. Os conteúdos, como provavelmente já têm estado a ver nas fichas, são adequados para todos os níveis e, portanto, ninguém precisa de ser um especialista em tecnologia para conseguir completar estas fichas com sucesso. Eu passo agora a palavra à Leandra, que vos vai dizer um bocadinho mais sobre as fichas. Força, Leandra. Olá a todos, boa tarde. Pronto, aqui para introduzir a ficha e também de que forma é que as pensámos para fazer sentido para as vossas turmas, mas também que se adaptasse a todos os níveis dos vossos alunos. Foram aqui fichas que tiveram como objetivo esta questão de trabalharmos com os alunos o pensamento computacional e por isso irão reparar que em cada uma das fichas vamos estar então a abordar um destes níveis do pensamento computacional. Por exemplo, a primeira ficha começa logo com esta questão dos algoritmos e também vamos aqui trazendo diferentes atividades para trabalharmos cada uma destas temáticas. Além desta questão do pensamento computacional, uma outra ideia que também surgiu aqui para as fichas foi aqui trazermos esta ideia de como é que podemos tornar a nossa cidade mais sustentável. E com isso vão encontrar então diferentes elementos nas diferentes fichas de ideias que poderiam então ser implementadas nas nossas diferentes cidades para as tornar então
mais sustentáveis. E depois, claro, quando falamos da UB, também incluímos aqui a parte da tecnologia, e um tema que temos vindo também bastante a querer abordar com as turmas é a questão da inteligência artificial e como é que ela poderia ser utilizada para o bem, ou neste caso para as nossas cidades, e como é que nos podia ajudar aqui a torná-las mais sustentáveis. E com isso juntámos então estes três objetivos, queríamos então trabalhar o pensamento computacional, queríamos desenvolver então aqui este tema da sustentabilidade à face das cidades, mas também trazer aqui esta questão da tecnologia com a inteligência artificial. E por isso cada uma das atividades vai então ter cada um destes pontos de pensamento computacional, e a seguir temos então uma imagem a ilustrar algumas das atividades que vão surgir. Um, não sei que alguns professores já foram também experimentando as fichas, já fomos recebendo algumas das vossas imagens, por isso também está a ser bastante positivo vermos a forma como as turmas também foram pegando nesta dinâmica e foram também realizando com as turmas. E se calhar aqui para aproveitar para vos colocar ainda mais a par do que vão encontrar nas fichas da Code Week. Na primeira ficha temos então os elementos da UB que vão fazer um caminho até à escola, mas para fazerem esse caminho até à escola precisam então de identificar um algoritmo, semelhante a como já fazem também nas aulas online da UBO, mas aqui temos um passo antes, que é identificarmos também os transportes que os amigos da UBO, que são os personagens, vão então utilizar. E estes transportes são então escolhidos de forma a escolhermos os transportes mais sustentáveis que possamos ter na nossa comunidade. E essa será então a ficha 1. Na ficha 2, vamos falar aqui de decomposição dos elementos. Vamos ter um elemento que precisamos de compor. Temos o elemento primeiro todo ele desenhado, mas vamos tornar-nos agora engenheiros e pensarmos de e se este elemento que está aqui desenhado, como por exemplo um compostor, como é que ele seria se o tivesse de dividir em diferentes partes? É aqui uma sugestão que fazemos então para que desenvolvam com as turmas. Depois temos outra atividade em que estão a unir pontos para descobrirem a imagem que queremos que dali saia. E depois na ficha 3 falamos então de reconhecimento de padrões. Aqui tentamos identificar quais são os jardins com elementos sustentáveis, não só sustentáveis, mas também que tragam uma boa vida para a nossa cidade, para a nossa localidade, como fontes de água ou até mesmo locais onde as próprias crianças possam também usufruir. Em vez de jardins, que é apenas um espaço verde ou nem um espaço verde, e aí, claro, não é um elemento que queiramos ter na nossa localidade. Também adicionámos uma sopa de letras, para encontrarem algumas destas palavras-chave que aqui vamos falando. E depois na ficha 4 trabalhamos aqui a questão do debug. Temos então de encontrar os elementos que não estão corretos na imagem, como encontram aqui o drone, mas que estará aqui a fazer alguns elementos que poderão não estar corretos. E depois um jogo das diferenças, onde temos duas imagens e temos de identificar o que não está igual na segunda imagem. Depois na ficha 5 trabalhamos a abstração e aqui precisamos então de ver os elementos, precisamos aqui de encontrar diferentes símbolos que representem um conjunto de objetos. E depois também temos um último desafio, que para mim até é o mais interessante, onde temos uma lista de 20 categorias de aspectos que poderão ser sustentáveis a adicionarmos à nossa cidade, mas aí fazemos a questão aos alunos de, nesta lista de 20, qual é que eles acham que são os 5 mais importantes. E não só nos dizerem quais são os 5 mais importantes, mas o porquê de terem escolhido, por exemplo, um jardim com diferentes elementos, mas não, por exemplo, um transporte comunitário. Pronto, e aí fica então também esta parte de debate para as turmas. Pronto, aqui diferentes atividades para serem desenvolvidas e depois aqui este booklet, que na verdade serviu de inspiração também para as fichas. Este foi um primeiro desafio que tivemos aqui na UBO, desenvolvermos um pequeno livro de histórias, mas que também tivesse todos estes propósitos. Para os professores que já utilizam a plataforma, sabem que trabalhamos muito também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e por isso criámos então este pequeno booklet que se chama O Mundo Sustentável da UBO. E depois vão ver que algumas das atividades que encontram também nas fichas são parecidas a estas, mas das fichas encontram atividades extras, além do que vão encontrar então no booklet. E pronto, e fica também aqui o desafio de, além de fazerem as fichas, passarem também por este pequeno livro e verem com os alunos uma breve história da UBO, mas que é uma história prática, onde depois vão tendo diferentes exercícios para irem completando. E pronto, são então as atividades que temos planeadas para celebrarmos convosco a Code Week. Obrigada, João. Obrigada, Leandra. Ahm,
Pronto, então eu vou também adicionar aqui que não disse no início, mas nós no final vamos ter tempo para responder a perguntas, tanto sobre as fichas, mas também sobre o que a Fernanda e o Luís vão dizer durante a sessão. Mas sintam-se à vontade para ir escrevendo as vossas perguntas no chat à medida que elas vão surgindo, e nós depois conseguimos acompanhar. Gostava de falar aqui também da parte do nosso concurso. Como sabem, nós temos um concurso a decorrer com as nossas fichas e, portanto, só para clarificar aqui os regulamentos do nosso concurso, ele vai decorrer até dia 31 de outubro, e os envios são até às 11h59. E todos os professores e alunos que usem ou não a UBO, mas que estejam a completar as fichas, podem participar. E como é que esta participação é feita? Portanto, primeiro, realizar as fichas de atividades sem os computadores que foram enviadas por nós. Depois, os professores vão fotografar algumas das fichas feitas pelos alunos e enviar essas fotos por resposta direta ao e-mail do desafio. Portanto, todos os professores estão de certeza a receber vários e-mails sobre a Codeweek. É só responder e enviar as fichas, as fotos das vossas fichas. Durante a Code Week, os professores vão também receber uma ficha final que é especial. E eu já vou falar um bocadinho mais desta ficha. Em termos das fotos, podem ou enviá-las semanalmente, à medida que os alunos vão preenchendo as vossas fichas de atividades, ou enviar tudo no final, é como preferirem e como for mais fácil para vocês. Em termos dos critérios de avaliação, portanto, têm de enviar todas as fichas obrigatórias e na última ficha o nosso critério de avaliação é a criatividade, a apresentação e o espírito da Code Week. E deixamos o resto ao vosso critério. Em termos do prémio, a turma ou as fichas vencedoras vão receber um tablet para utilização escolar e há também aqui a possibilidade de menções honrosas. O envio, como eu mencionei, até 31 de outubro, e por favor incluam o nome da escola e do professor para sabermos se forem os vencedores a quem atribuir o prémio. E vamos anunciar os resultados nas nossas redes sociais e no site da UBO até dia 15 de novembro. Portanto, qualquer questão relativamente a isto, nós respondemos no final da sessão. Quero também relembrar que nós vamos ter, como eu mencionei no início, 9 webinars em 9 dias. Temos muitos temas interessantes, com muitos palestrantes, portanto, depois desta sessão vocês vão também receber esta apresentação e podem se registrar através daquele link que está ali ao fundo do slide. E, portanto, para me ajudar aqui a dar-vos as boas-vindas à Code Week, convidámos o Luís, que vem representar a DGE, e a Fernanda, que vem representar a ANPRI, e eles, com muita gentileza e bondade, aceitaram nos passar um bocadinho da tarde deles connosco. E, portanto, eu vou passar a palavra à Fernanda. Fernanda, vou deixar de partilhar aqui o meu ecrã, para a Fernanda poder partilhar o seu, e agradecer desde já o tempo e a disponibilidade para vir falar connosco. Força. Bom, penso que já estão a ver. Boa tarde a todos. Já vi por aqui muitos nomes conhecidos, e ainda bem, porque continuamos aqui ao fim de uma série de anos de projetos. Bom, então, em primeiro lugar, também agradecer o convite para estar aqui nesta primeira sessão, e cumprimentar também o meu colega de painel, o Luís, que vai representar então a DGE. Eu queria deixar aqui um número antes de passar à minha apresentação e àquilo que me pediram para que fizesse neste. A formação da UBU já começou no ano letivo 2017-2018. Este já são 8 anos de formação, nesta parceria entre a AMPRI e a UBU. Não se chamava UBU nos primeiros anos, mas o projeto é o mesmo. E hoje que fui fazer contas, parece que foi ontem que começámos, já vai quase uma vida de trabalho juntos. Bom, então eu preparei uma pequena apresentação para não me perder muito tempo, e para não me perder no discurso também. Em primeiro lugar, que tipo de iniciativas é que a AMPRI costuma participar ou fazer? Nós temos diferentes tipos de iniciativas. Por exemplo, a Code agora em outubro, e a Hour of Code,
que ambas já fazemos algumas atividades desde 2014, 2015, são iniciativas de sensibilização, como esta, em que se procura chegar a novos professores, novos alunos, sensibilizar para estes temas. E depois tivemos alguns projetos com a DGE, a programação no primeiro ciclo, depois passou a robótica e entretanto acabou, e também os clubes, que também inicialmente e durante os primeiros anos, eles foram criados com a ERTE e connosco em parceria, e depois entretanto, e o ano passado ainda houve, não sei como é que vai ser este ano, que está tudo em mudança, não é? Estes foram os projetos que marcaram o início, podemos dizer quase no país, deste movimento da programação com os mais miúdos, digamos assim, com os graúdos já existia, com os pequeninos não, o que existia antes era pseudocódigo e não era sequer adequado para crianças. Depois surge este movimento em que se transforma a programação em blocos e começa um movimento que é quase mundial, e em Portugal começamos em 2015. A ERTE criou estes dois projetos. Muitos já tínhamos apresentado várias propostas e durante muitos anos eles foram dinamizados sempre connosco também e com outros parceiros. Iniciativas da AMPRI. Temos o nosso projeto das ciências da computação, que é muito baseado em formação nas várias áreas que se trabalham no âmbito do tema que estamos a trabalhar hoje, a programação e a robótica. Depois temos uma Game Jam, mas que é para grandes, é a programação para os grandes, do 9º ano até o 12º, que é uma maratona de programação para jogos. Temos o nosso robô Amperino, que surge exatamente durante o projeto da programação no primeiro ciclo, porque na altura queríamos começar a trabalhar a robótica e só havia um robô à venda, não havia robôs, e então nós nesta altura criamos este robô com o objetivo de que as escolas percebessem que podiam criar as suas próprias soluções, que também era também havia outras soluções para além da solução que havia à venda e que era muito cara naquela altura. Também temos as Olimpíadas de Robótica, somos nós que temos esta patente em Portugal e que vão agora às equipas a Singapura em novembro, as apuradas, e depois volta a ser em maio a nacional e por aí fora. O nosso último grande projeto para promover estas áreas é o nosso Centro de Ciência da Computação, que é um centro que temos grande no Barreiro. A Leandra já esteve por lá, em que temos 6 salas organizadas para trabalhar a programação, a robótica, a realidade aumentada, virtual, inteligência artificial, soldadura e por aí fora, e que durante o ano temos recebido uma média entre 50 a 60 escolas em visita de estudo, e temos lá tudo que é equipamento que as escolas agora também têm estado a receber. Também tem estado um bocadinho a receber no âmbito dos LED e depois agora muito mais no âmbito dos CTE, começam a ter os seus próprios equipamentos e ainda bem. Chegando ao último ponto que me foi pedido, é como é que que sentido fazem estas aprendizagens, que fazem estes conteúdos para a aprendizagem? Ou seja, isto surge um pouco a pensar num conceito que surgiu. Ele já existia, mas com outros nomes e com outra abordagem, e sempre muito mais dedicado aos grandes, mas que começa a surgir, que é o pensamento computacional. Este pensamento computacional fomenta a análise de problemas de forma lógica e crítica para criar soluções, quer nas diversas áreas do conhecimento, quer às vezes de várias formas. Às vezes o mesmo problema tem várias resoluções. E então este conceito, o que ele pretende trabalhar ou desenvolver nos alunos são métodos de resolução de problemas, o raciocínio lógico, o pensamento crítico e a criatividade. No fundo, são estes
São estes pilares que estão na base, ou aquilo que nós, quando nós dizemos que queremos trabalhar o pensamento computacional, são estas as competências que nós pretendemos resolver, que os alunos desenvolvam. Este pensamento computacional tem 4 princípios, baseia-se em 4 princípios, que também eles são muito importantes para o desenvolvimento dos alunos, ou têm-se tornado cada vez mais importantes para o desenvolvimento dos alunos nesta sociedade em que vivemos hoje. Por exemplo, quando nós andamos na escola, ninguém nos falava ou nem sequer fazíamos este tipo de abordagens, né? Mas quando determinadas atividades são proporcionadas ou são propostas aos alunos, elas têm como objetivo desenvolver aquelas competências e através destes 4 princípios que a Leandra falou inicialmente que eram a base das vossas fichas, hum, que é a decomposição, a abstração, o reconhecimento de padrões e os algoritmos. Eu costumo abordar isto, principalmente quando o público é mais diversificado, que é o caso na UBU, não é? Não estamos a falar num público que são só professores de informática, que esta é a base do nosso trabalho, mas todos, todas as áreas. E então costumo abordar isto de uma forma muito prática e visual com os professores, que é para também facilitar que depois eles encontrem formas práticas e atraentes de trabalhar isto com os alunos. Por exemplo, a decomposição. Ah, eu tenho aqui um montinho de léguas e tenho várias formas de organizar estes legos, né? Uma, por exemplo, eu dividir este monte de léguas por cores, agrupá-los em cores, montinhos de cores, ou então por tipo de peça. E o que eu estou a fazer é a trabalhar este princípio da decomposição. Eu tenho um monte de legos e organizo por tipo, por cores e ainda posso estudar outras formas. E o que é que isto significa? Que eu tenho um problema grande e depois fico com 4 ou 5 pequeninos. E se eu conseguir resolver cada um dos problemas mais pequenos de uma vez, quando chegar ao fim eu resolvi o problema grande. E na prática, isto é o que nos acontece na nossa vida. Nós não aplicamos muito isto, mas na prática, quando nós na nossa vida real conseguimos fazer isto, tudo se torna mais fácil. E às vezes, estes são princípios que hoje em dia têm muita aplicação no dia a dia, mesmo sem pensarmos nisso. O reconhecimento de padrões é a mesma coisa, é a capacidade de dividir um problema complexo, mas agora de uma forma sequencial ou partes iguais. E então eu, por exemplo, organizei aqui um padrão que é o verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, e o de baixo que é azul, amarelo, vermelho, amarelo, azul, e podia continuar a fazer hum, padrões diferentes para os alunos trabalharem. Depois a abstração é sempre uma das mais difíceis de trabalhar com eles, porque na realidade a abstração significa que eu tenho o tal problema complexo, neste caso é o monte dos legos, e tenho que retirar, identificar tudo o que não interessa para resolver aquele problema nesta altura. Até pode ser importante noutras fases, até pode ser importante noutros contextos, mas que nesta situação eu consigo resolver sem isso. Então retiro tudo o que não interessa e fico apenas com o essencial, foco-me apenas no essencial para conseguir resolver o problema que tenho em mãos. E por fim os algoritmos, que é sempre de uma forma visual é sempre mais fácil, porque no fundo é seguir uma sequência de passos até conseguirmos atingir um determinado objetivo. Neste caso, eu montei ali um boneco, é uma forma de ordenar ou fazer uma sequência, e há sempre vários caminhos para chegar à solução. Eu posso montar isto começando à frente, atrás, do lado, e conseguir chegar hum, à mesma solução. E é um bocadinho isto. E então, na área da programação, por exemplo, na Ampri nós trabalhamos estas duas que aqui estão,
De um lado, os blocos, as aplicações com os blocos com os pequeninos até ao oitavo ou nono ano, e depois, então, a partir do secundário, o pseudocódigo que está aqui ao lado, trabalhamos com os grandes em pseudocódigo, no secundário e no ensino profissional. Também nas soluções robóticas, muitas vezes as soluções são diferentes. Quando nós quando trabalhamos a robótica no ensino básico, o objetivo é articular saberes das várias áreas do conhecimento, enquanto que depois no secundário para nós é trabalhar mesmo a programação de uma forma mais tangível, digamos assim. E não há modelos perfeitos, os modelos são todos bons. Muitas vezes os trabalhos com a robótica depois o que consegue ser mais criativo é a própria ideia ou o tema que associamos ao trabalho que estamos ou ao projeto que estamos a desenvolver com os alunos. Hum, Pronto, por exemplo, no primeiro ciclo, às vezes num projetinho com a robótica, nós conseguimos articular a matemática, o português, tudo, meios, expressões, e tudo isso no mesmo trabalho com robôs, na mesma atividade com robôs. E depois isto também nos leva às metodologias, que isto acaba por dinamizar, por ter que ser feito através de metodologias mais práticas. Eu não gosto muito da denominação metodologias ativas, mas é isso, é muito difícil, por exemplo, trabalhar a robótica de uma forma passiva. Portanto, isto também tem como objetivo induzir aos tais projetos, à parte prática, ao saber fazer, ou mãos na massa, como lhe quiserem chamar. E era um bocadinho isto. Eu trouxe aqui dois exemplos, por exemplo, com o Scratch, um pianozinho, e depois, que é como é que é meio que fazer um piano programado em Scratch, e depois com o Microbit, uma guitarra que também é feita em cartão e com CD antigo e com os cabozinhos. E pronto, acho que foi isto que eu trouxe para ilustrar. Também tenho aqui a questão de, muitas vezes, quando nós usamos os robôs, para programação de robôs com os pequeninos é para trabalhar os conceitos de lateralidade, de andar para a frente, para trás, esquerda, direita, ângulos, as tais voltas, meias voltas, que eles não sabem ângulos, mas sabem a meia volta, o quarto de volta e a volta, que é como eles chamam aos ângulos quando no primeiro ciclo. E portanto é isto que eles fazem, que é o robô andar em frente, para trás, para a esquerda, às vezes num tapete idêntico a este com quadrados. Pronto, e era isto que eu vos trouxe para partilhar. Eu vi que havia aqui uma questão fora da aula de robótica. Então, a programação, a robótica. Há outras formas, há muitas formas, mas há também uma parte que a Leandra falou há pouco, que são as atividades desligadas ou desplugadas, as atividades que podem ser feitas com papel. Há imensas atividades de pensamento computacional para se fazerem em papel, com copos de café, com coisas assim, materiais reciclados. Há imensas sugestões na net que podem encontrar para fazer isso. Terminei a minha apresentação, Joana. Obrigada, Vou tirar. Fernanda. Força, muito obrigada. Ficamos aqui com a ideia que a robótica ajuda e permite trabalhar muitas competências diferentes, não é? E muitas competências que se calhar as pessoas nem associam à robótica, como por exemplo a criatividade Sim, ou sim, porque quando nós pronto. fazemos por exemplo, uma atividade com robótica, os miúdos podem Uhum, desenhar os tapetes, pois serem é. eles, e o tema pode ser o que eles quiserem, desde o mapa de Portugal ou dos descobrimentos, a temas com fruta, com comidas, e depois a programação e os desafios que o robô tem que fazer são baseadas nesse tema também. Para Claro. além de que muitas vezes se trabalha o adornar os robôs, e estamos a trabalhar as expressões, as artes e o que quisermos. Se o tema, por exemplo, é Camões, se são os caretos, se são barcos, e eles depois enfeitam robôs com esse tipo de. E conseguimos fazer uma ligação às áreas que quisermos.
É isso, é aqui fazer um toque na aprendizagem interdisciplinar também, que é Sim. extremamente importante. E, portanto, eu agora vou passar a palavra ao nosso próximo palestrante, Luís. Ahm, Obrigada também, assim, por tirar um bocadinho da sua tarde para vir falar connosco. Portanto, passo-lhe a palavra. Muito obrigado. É um prazer e agradeço desde já o convite. Cumprimento todos os presentes. Aqui, como podem ver, o meu nome é Luís Ferreira. Eu sou professor de informática. Estou aqui em representação da Direção-Geral da Educação. Cumprimento também os meus colegas aqui de painel, a Fernanda, a Joana e a Leandra. É com muito agrado que posso marcar aqui ou tentar passar aqui algumas noções sobre aquilo que a DGE está a fazer relativamente a todo este conceito da programação. Este conceito da programação relevo também para algumas orientações até e metas europeias. Estamos aqui a falar de um conceito muito importante que é o pensamento crítico, que está extremamente em voga, que eu acho que devemos recuperar alguns conceitos que eles nos ajudam, quer a resolver estas problemáticas da programação, quer também nos ajudar no próprio dia a dia. Também gosto também de referir como metas europeias o Girls on ICT, e aqui estamos extremamente bem representados, é extremamente interessante e não poderia deixar de falar também como algo que está em voga, que é a inteligência artificial, que está interligada então com esta nova realidade que encontramos. Ao longo dos anos, a Direção-Geral da Educação tem acompanhado de perto o trabalho desenvolvido pela UBU, desculpem, também acompanha os trabalhos desde sempre com a Code Week. Em Portugal, as iniciativas da Code Week são acompanhadas de perto com a Direção-Geral da Educação, através da sua equipa de recursos de tecnologias educativas, a ERT, e em articulação com embaixadores nacionais, também representando por vezes o país nos encontros internacionais da iniciativa. Eu penso que o Code Week vai desde já 2013, é uma iniciativa da Comissão Europeia, também em articulação com a European Schoolnet. Tem ali alguns colegas da European Schoolnet que faz esta gestão e representa um movimento internacional que abrange mais de 80 países. Temos aqui uma representação e, segundo os últimos dados, temos cerca de 70 mil participações, principalmente neste mês, não é? No mês em que representa a principal ação deste movimento do Code Week. Relativamente ao UBU, enquanto parceiro institucional da DGE, nós temos promovido, divulgado estas iniciativas junto da nossa comunidade educativa e reconhecendo também o seu contributo na promoção da literacia digital. Já vamos falar um bocadinho mais também sobre esta parceria que nós temos. Do modo geral e do modo mais global, a DGE tem sempre realçado iniciativas que incentivam a participação, como já disse, de raparigas nas áreas da tecnologia e nas áreas da STEM, explorando também as iniciativas emergentes como a inteligência artificial e que promovem a programação, e isto é muito importante, a programação em diferentes contextos de aprendizagem. Nós estamos aqui a falar de iniciativas que abrangem um conjunto de situações, estamos a falar até situações de maior carência de acesso às tecnologias, e eu permeio a UBO neste sentido, a forma como ela consegue chegar a todas as escolas, a todos os contextos. Muito importante realçar isto. Falando um bocadinho da programação e aquilo que eu quero passar, sem estar a dar aqui também uma aula sobre a programação, e quem conhece todos estes conceitos, vou tentar passar aqui mais alguma informação daquilo que foi recolhendo ao longo destes anos, associado sempre à programação, que é o papel fundamental no desenvolvimento do pensamento lógico. Quem conhece a programação sabe perfeitamente estes conceitos lógicos e até de estruturais, de estruturas da própria aplicação dos ciclos e todas as estruturas que tem a programação. O pensamento crítico, que eu já vou falar um bocadinho mais em pormenor, porque acho bastante interessante, uma abordagem diferente e, digamos que uma abordagem
uma abordagem mais estruturada sobre o que é realmente o pensamento crítico e também a colaboração. Eu sempre tive a ideia que os programadores e esta parte da programação era um trabalho um bocadinho, quer dizer, não é possível estarem duas pessoas a fazer a programação ao mesmo tempo, mas todos eles convergem para uma forma colaborativa de algo maior, de um projeto maior. E é isto mesmo que a programação e os conceitos de programação na área do trabalho colaborativo conseguem desenvolver. Eu falo nisto também com alguma prática na programação e programação em empresas, em que estive integrado também numa equipa de programação, em que cada um tem, sem dúvida, um papel a desenvolver no cômputo geral de programação, mas todos eles temos que articular colaborativamente para atingirmos um único objetivo. E é aqui que é importante também nós trabalharmos. Também é importante, como já disse bem a Fernanda, o desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas. E aqui eu gostava de realçar um ponto que é importante, porque também tenho aqui exemplos aqui em casa sobre uma adolescente que este novo conceito da facilidade, do clique fácil, de, de ser tudo, de correr tudo bem, retira a capacidade de resiliência que os próprios alunos vão deixando de recuperar. Quer dizer que este movimento de programação e todas estas iniciativas tem que ir também recuperar o trabalho e a capacidade de resolução de problemas e a capacidade de resiliência que tem para conseguir resolver os problemas, neste caso problemas de programação que são apresentados. Tudo isto se faz com uma forte vontade de ultrapassar problema, faz-se também com estudo, faz também com investigação, faz também recorrendo a outros tipos de ferramentas, faz-se também com o trabalho colaborativo, também falando com outros colegas e verificando como é que se pode resolver este caso na programação, e isto tudo vai resolver, estimula a persistência e a resiliência e ensina a procurar soluções, que são competências essenciais, tanto em ambientes de programação como no nosso próprio dia a dia. E é aqui o caso que nós queremos que os nossos estudantes recuperem toda esta capacidade de ultrapassar os problemas, não seja a área do clique, do facilitismo, pronto, estou a falar aqui um bocadinho também da capacidade que poderá ter. Eu não sei se posso ir avançando, sim. Depois, além de favorecer o trabalho de equipa e a comunicação, são competências essenciais, então estamos a falar de uma situação em que a sociedade está muito interligada, tem uma forte interligação entre os indivíduos, mas a comunicação efetiva entre eles poderá ser também desenvolvida através do trabalho de equipa na resolução de problemas de programação com estas iniciativas. Falando um bocadinho do pensamento crítico, e é aqui que eu gostava de recuperar. Eu falei ainda há pouco, estava aqui a falar sobre uma formação, um webinar que desenvolvi, penso que foi em 2017, em que juntava exatamente o pensamento crítico e a codificação, na altura, a programação. E para isso, para desenvolver este webinar, eu tive que fiz um curso sobre o pensamento crítico, um curso elaborado, foi um MOOC desenvolvido também pela Universidade nos Estados Unidos, a Universidade de Harvard, que fez um curso bastante interessante e que me mostrou e que me delineou uma abordagem interessante que pode ser aplicada tanto na área da programação como também pode ser aplicada diretamente no nosso dia a dia, uma forma diferente de nós analisarmos. Muito embora estamos aqui a falar também de situações em que nós utilizamos, por exemplo, a inteligência artificial, ela nos produz resultados
e nós temos que saber também analisar esses resultados, consultar esses resultados, saber realmente separar aquilo que realmente interessa do que aquilo. Ainda há pouco vi um post do Elon Musk em que chamava a OpenAI, chamava OpenLie. Há sempre ali qualquer coisa que nós precisamos de olhar com uns olhos mais finos e ter tal pensamento computacional. E para isso eu vou mostrar, comprei aqui uma apresentação e vou mostrar essa apresentação. Ela está em inglês, porque esta formação foi dada em inglês, mas eu penso que será até interessante para todos aqueles que nos estão a ver neste momento, neste webinar, de ser interessante ficarem com este conceito. É um conceito muito simples, são 3 etapas, mas é um conceito muito simples daquilo que eu vou dar um exemplo associado a uma arte, mas do conceito que nós podemos ter em abordagem e explicar aos miúdos como podem ter uma abordagem para resolver um problema relacionado com a programação. Eu vou partilhar rapidamente aqui, é uma coisa muito rápida. Não vou deixar de ora, compartilhar. Eu acho que tenho aqui exatamente compartilhar. Pronto, estão a ver aqui o ecrã? Sim. Sim. Exatamente, sim. Há aqui uma frase frase em inglês que eu gostaria também de relembrar e gosto muito de relembrar porque faz aqui nos pensar que nós não podemos ensinar nada a ninguém. Nós devemos fazê-los pensar. É o pensamento. Cá está a atitude do pensamento. E para isto eu fui recuperar na altura o pintor Matisse. E o pintor Matisse era um pintor francês, pronto, que as suas obras eram muito associadas à cor e tinham aqui um trabalho de 18 anos. Ele, aqui no fim, e resumindo, teve um problema de saúde, uma apendicite muito grave, e ele teve que recuperar em casa. Quer dizer, ele teve que ficar em casa durante bastante tempo para recuperar desta doença. Então, quais são os passos do pensamento crítico? Temos aqui o primeiro passo, que é aquilo que nós vemos. Aquilo que foi mostrado até pela Leandra no início, que eram aquelas fichas, é a análise daquilo que vemos. E isto até se pode fazer com o trabalho com os próprios alunos, que é o que é que vocês neste momento estão aqui a ver? Qual é o problema? Vamos escrever sobre o problema. O que é que nós estamos a ver? Enumerar, escrever, perceber aquilo que estamos a ver. Isto é interessante porque depois eu, na altura, mostrei um quadro exatamente de Matisse e obriguei, de certo modo, não obriguei, mas pedi aos participantes que olhassem para este quadro e me dissessem o que estavam a ver, o que estavam a ver aqui, desde uma janela aberta, uns barcos ao fundo, as características também do Matisse cheias de cores, mas esta análise que nós estamos aqui a fazer é uma análise comparativa que nós podemos fazer em termos também da programação, que é aquilo que qual é o problema que temos que resolver. Passado o problema que resolver, nós podemos começar a pensar sobre esse problema. E esta é uma segunda etapa, só são 3. Esta segunda etapa é o que é que nós pensamos sobre este caso? O que é que nós pensamos sobre esta ficha que nós temos que resolver? Este é um trabalho que nós podemos também resolver e aquilo que resulta. Isto pode ser também ligado, por exemplo, à inteligência artificial, em que resulta alguma coisa e nós questionamos-nos: isto estará certo? Estará realmente correto? É este o objetivo? Esta informação está correta? Tenho que a comparar com alguma outra fonte? Este é um trabalho que tem que se fazer. Depois, e por fim, no fim, há o I wonder, quer dizer que há aqui uma espécie de uma extrapolação do pensamento sobre aquilo que resulta. E se resultasse, e se a programação e se o boneco, em vez de virar ali, agora fosse posto noutro tapete e em vez de fazer isto, fizesse aquilo. Este é o último passo. Acho super interessante, porque depois este conjunto de tarefas
foram aplicadas diretamente sobre a codificação. Aqui eu vou passar rapidamente, e era utilizando o microbit, que é da programação, e foi depois analisado uma imagem e era para constituir a programação acerca dessa imagem. Eu vou interromper aqui o meu compartilhamento e gostava que ficassem com estes três passos de aquilo que nós realmente vemos inicialmente, depois aquilo que nós pensamos ou quais são os objetivos, aquilo que nós queremos, esta segunda etapa que é a execução exatamente do projeto, e depois o se, o wonder, o tentar extrapolar, o tentar, e se agora o trabalho fosse assim, e se o boneco tivesse agora aqui um objeto, e como podemos fazer isto? Este pensamento, esta estrutura pode ser aplicada em sala de aula, pode ser aplicada na resolução de problemas de programação. Eu não vou alongar muito, estou quase a terminar, mas este processo que leva os alunos a analisar, a testar, a refletir sobre diferentes caminhos, desenvolve também uma atitude curiosa e crítica perante então o mundo digital. Estamos a falar aqui também de conceitos ligados à ética, à segurança, pronto, é um conjunto de conceitos importantes. Na promoção do raciocínio lógico, e para terminar, este pensamento lógico permite então, na prática, metendo as mãos na massa, delinear caminhos e objetivos bem definidos, sendo o propósito resolver o problema ou uma situação. Este processo promove a resolução de problemas por etapas, como bem disse também a Fernanda, a divisão do problema em diversas partes, permite também organizar estruturalmente o pensamento lógico na resolução do problema. A resiliência, como já falei, também é importante, e esta procura de soluções vai desenvolver então competências essenciais que eu costumo dizer, e muito importante, tanto em ambientes de programação como no nosso dia a dia. Não se esqueçam que a programação é bastante útil para o nosso dia a dia, na resolução do nosso dia a dia. Tenho que levar o miúdo à escola, tenho que depois ir ao supermercado, quer dizer, há aqui uma estrutura mental que ajuda-nos. Se nós vimos pelo cômputo, temos muito o que fazer, como é que eu vou fazer a estrutura, mas depois começamos a dividir por problemas. Bem, primeiro eu vou então tratar disto, segundo eu vou tratar daquilo. E se for primeiro ali, porque depois dá jeito passar ali no supermercado e depois ir ali. Todos estes conceitos ajudam-nos a estruturar mentalmente. É muito importante esta parte. Para terminar, gostava aqui de referir, são conceitos que se trazem da Unesco, são conceitos que se trazem da OCDE, são conceitos que se trazem da Comissão Europeia, são conceitos que contribuem para formar cidadãos responsáveis, participativos e conscientes. E estes cidadãos também capazes de utilizar as tecnologias de uma forma ética, crítica e segura nas suas dimensões pessoais, sociais e profissionais. Este é um conceito grande. Em termos do que é que a DGE tem feito de projetos que estejam relacionados com a programação nos últimos tempos, para além de dar esta promoção e colaboração com as iniciativas que temos aqui em foco. Criou, ainda há pouco tempo, 1.300 laboratórios de educação digital LED, em que um dos kits desse laboratório é sobre programação, quer dizer que distribuiu a 803 agrupamentos de escola do segundo, terceiro ciclo e secundário equipamentos de programação e robótica. Terminou o ano passado o plano de capacitação digital de professores, que envolveu mais de 70% de professores. Todas estas formações estiveram no âmbito de uma capacitação digital, quer dizer que ajudamos os professores, através da análise das suas competências digitais, a melhorar também todo o conhecimento que têm sobre a parte digital que envolve, quer dizer, o desenvolvimento da literacia digital, está muito agora na moda, desenvolver a literacia digital. Também fizemos aqui a produção e disponibilização de recursos
cursos educativos digitais para o primeiro ciclo. Estão disponíveis no site, depois se quiserem tomar algumas notas sobre isso, podem depois pedir que a DGE fornece os sites, fornece mais informação. E, como a Fernanda falou, temos o programa dos CPRs, dos Clubes de Programação e Robótica, que continua, ainda este ano já terminou do ano passado e vai continuar este ano, que conta com 400 clubes registados, com mais de 400 clubes registados. Estamos a falar num universo de 809 escolas agora que estão atualmente, 809 escolas, e que tem todo este impacto nas escolas do desenvolvimento de tudo aquilo que nós temos vindo aqui a trabalhar em conjunto com estas iniciativas. Por fim, sublinho mais uma vez a importância de projetos e iniciativas como o BUI e o CODUIC, que complementam e reforçam o trabalho desenvolvido pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, contribuindo para uma educação de qualidade, inclusiva e inovadora, sustentada no desenvolvimento das competências digitais de alunos e professores. Pronto, eu termino por aqui esta pequena, pronto, uma visão mais de chapéu sobre todo este movimento que nós temos agora de iniciativas, de programação e de codificação. Obrigado. Muito obrigada, Luís, pela sua partilha e tocou aqui em muitos pontos. E eu gostava de reforçar aqui o ponto do ensino da ciência ciência da computação, estar mais ligada à estrutura do pensamento, não é? O Luís falou, não disse exatamente estas palavras, mas é aquela estrutura de pensamento e que as competências são não só essenciais, mas também transversais, portanto, aplicam-se perfeitamente a várias áreas do dia a dia e qualquer trabalho que os nossos alunos do agora um dia vão fazer no futuro. Portanto, muito obrigada. E temos aqui uma pergunta, mas eu já volto a esta pergunta, porque, como sabem, os nossos webinars estão abertos para professores UBO e não só. E eu vejo um professor que colocou a mão no ar e eu já lhe vou passar a palavra também. Mas assim, muito rapidamente, para qualquer professor que esteja aqui que não conheça a UBO, eu quero só dar assim, em 2 minutos, um resumo rápido do que é a nossa plataforma. Portanto, nós estamos focados na parte das ciências da computação, programação e pensamento computacional para primeiro e segundo ciclo do ensino básico. Em termos do que é que nós estamos mesmo a fazer, portanto, nós somos aqui uma solução-chave na mão para os professores, oferecemos aulas e conteúdos pedagógicos sobre os temas que eu mencionei, e são adaptados para alunos dos 6 aos 12 anos. E, portanto, para ajudar os professores e para ser mesmo este conceito de chave na mão, nós abordamos temas de STEAM, tal como a cidadania e a sustentabilidade, e estamos alinhados com as aprendizagens essenciais dos currículos. E, portanto, para vos ajudar a pegar na UBO e a rapidamente incluir nas vossas salas de aula, nós temos várias funcionalidades para chegar a esse objetivo. Portanto, desde formação gratuita e acreditada com a ANPRI, a planos de aulas detalhados, a painéis de métricas personalizados para verem o progresso dos vossos alunos e conseguirem acompanhar e dar um apoio mais personalizado aos vossos alunos também. Como, por exemplo, termos uma funcionalidade que permite 2 alunos entrarem no mesmo ecrã, no mesmo computador, no caso de um não haver equipamentos suficientes ou 2 quererem estimular também um bocadinho o trabalho de equipa. Nós vemos dinâmicas muito, muito giras entre alunos que trabalham nos mesmos ecrãs. E, portanto, aqui, isto já foi mencionado durante a sessão, tanto pelo Luís como pela Fernanda, mas no sentido do porquê ensinar o pensamento computacional, portanto, isto que o Luís acabou de mencionar, a preparação para as profissões do futuro, sejam elas quais forem, este método de pensamento é um método que ajuda muito. A organização, a criatividade, o olhar para um problema, conseguir desconstruir e reconstruir de forma diferente. As capacidades que são desenvolvidas, pensamento crítico também, e, muito importante, agora, com a tecnologia extremamente acessível para os nossos alunos, estamos a fazer um esforço para promover o uso seguro e responsável da tecnologia. Portanto, saber em que confiar, no que confiar, o que fazer e não fazer com tecnologia. Portanto, nós vamos enviar-vos esta apresentação também e a gravação do webinar, mas podemos passar agora à parte de questões. Eu vi que havia aqui uma questão
como podemos ensinar os alunos a comparar os resultados de inteligência artificial ou a verificar se estão corretos? E passo tanto para o Luís como para a Fernanda, esta questão, que está no chat também, que podem ver. Eu já fui respondendo no chat. A única forma é ensinar os alunos também a comparar várias fontes, e muitas vezes isso também, pelo menos as primeiras vezes, para criar esse hábito, tem que ser com orientações do professor, principalmente quando eles são muito pequeninos, não é? Eu também uso outra estratégia com inteligência, com atividades em que tem inteligência artificial, que é pedir-lhes para eles fazerem. Depois, numa segunda fase, para submeterem aos sistemas de inteligência artificial e darem umas duas versões, porque não podemos continuar a fazer de conta que as coisas não existem. Ou então eles próprios comentarem a diferença do que eles escreveram para a segunda parte do que depois foi reescrito ou melhorado pelos sistemas de inteligência artificial, porque não podemos criar o mito que não é para usar os sistemas da inteligência artificial e depois eles andam a fazer às escondidas. A ideia é mesmo, isto existe, vocês vão fazer com a vossa cabecinha, depois do vosso texto feito vão melhorá-lo ou corrigir os erros e a seguir analisam as diferenças, identificam as diferenças. E é criando este tipo de métodos que nós evitamos que eles vão fazer os trabalhos e que acham que o professor não sabe que fez na inteligência artificial. Se assumirmos que isto existe e que todos sabemos que fazem, se calhar as coisas começam a ser as regras começam a ser mais claras. Muito obrigada, Fernanda. Luís, não sei se quer adicionar algum ponto. Aquilo que eu gostava de adicionar é exatamente aquilo que eu tenho sublinhado aqui neste encontro, que é que nós tínhamos sempre uma atitude de crítica e de análise sobre os resultados que nos são dados destes programas de inteligência artificial. Porque não sei se se vocês conseguem reparar, estes sistemas baseados num largo número de dados, eles nunca dizem que não sabem, nem nunca dizem que, ou melhor, respondem sempre. E o importante, eu costumo dizer que o mais importante que nós devemos ter nestes conceitos é utilizarmos a nossa própria informação, nós criarmos uma prompt adequada e utilizarmos a nossa própria informação, nunca recuperarmos informação que já existe, porque essa informação, em primeiro lugar, há os direitos do autor. Em segundo lugar, não sabemos da fiabilidade desses dados. Em terceiro lugar, a inteligência artificial é útil para agarrar naquilo que nós já temos, naquilo que nós já construímos, e ela própria nos ajudar a reconstruir em determinados aspectos com determinados objetivos, mais do que mandar gerar automaticamente, porque com certeza irão aparecer enviesamentos, irão aparecer erros, e aparecem mesmo erros nos resultados de inteligência artificial. Muito obrigada. Extremamente útil e orientações que vão servir aqui os professores e que os professores vão passar para os seus alunos e vão servir para os alunos também. Estamos a 2 minutos do fim e sei que há alguns professores que têm que começar a sair também, portanto, só aqui 2 notas rápidas. A primeira é que vão receber um survey rápido, muito rápido, muito breve, para preencherem. Portanto, peço-vos 30 segundos para preencherem o survey que vão receber no final do webinar. E depois, pronto, aqui os nossos próximos webinars. Amanhã temos ponto-chave da cibersegurança com o Bruno Moraes. Atenção que este vai ser às 4 da tarde e não às 6. Mas como eu disse, temos aqui o link no fundo da página onde podem contactar, não é contactar, onde podem verificar o resto dos horários dos nossos webinars. Aproveito também para agradecer uma vez mais a presença do Luís e da Fernanda. Espero que tenha sido útil. Professores, façam as fichas, enviem-nos as fotos que nós gostamos de ver e habilitam-se a ganhar um tablet para a vossa turma, o que é sempre bom. Qualquer coisa,
vocês sabem todos o nosso e-mail, olá@ubo.io. Entrem em contato connosco, digam-nos o que precisam e esperamos ver-vos nos próximos webinars nos próximos dias. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, Leandra. Fernanda, Luís, eu vou encerrar o webinar. Portanto, muito obrigada pela vossa presença. Continuação de uma boa tarde, uma boa noite, quase. Falamos em breve. Obrigada. Deus, espero que tenha sido o que pretendia. Sim. Tá. Obrigada, Fernanda. Não, eu- Com licença, vou encerrar.